A lei da sombra. O vício em deixar o narcisista viver. Por que você teme esmagar o inimigo? Lei 15. Por que você continua voltando? Por que depois de 1000 promessas de que dessa vez você vai embora, de que não vai mais aceitar, de que finalmente vai se libertar, você continua exatamente no mesmo lugar? E não me venha com desculpas sobre circunstâncias difíceis ou falta de opções. Porque a verdade brutal que você não quer encarar é: você não sai porque não quer sair. Você tem um vício psicológico em deixar seu inimigo viver. E hoje eu vou te mostrar como esse vício está te destruindo lentamente enquanto você o disfarça de bondade, de paciência, de esperança, de mudança. Estamos falando da Lei 15 das 48 Leis do Poder de Robert Greene. Esmague seu inimigo totalmente. E mais importante, eu vou te mostrar por que sua sombra está te impedindo de aplicar essa lei, mesmo quando você sabe que deveria. Deixa eu te contar uma história simples que ilustra perfeitamente esse padrão autodestrutivo. Havia um general que liderou seu exército para a batalha decisiva contra inimigo que tinha causado anos de sofrimento ao seu povo. A batalha foi brutal. Muitos soldados caíram de ambos os lados. Mas, eventualmente, o general venceu. O exército inimigo foi derrotado, dispersado, e o líder inimigo estava ali, ferido, vulnerável, sem recursos para continuar lutando. Era o momento de esmagar completamente, de garantir que aquele inimigo nunca mais pudesse causar dano. Mas o general hesitou. Ele olhou para o inimigo ferido e pensou: já sofreu o suficiente. Já perdeu tudo. Seria crueldade desnecessária destruí-lo completamente agora que está derrotado. Vou deixá-lo ir. Vou mostrar clemência. Isso vai demonstrar minha superioridade moral, minha generosidade, meu caráter nobre. E ele deixou o inimigo escapar com vida. Sentiu-se virtuoso por essa decisão. Sentiu-se superior por ter escolhido misericórdia ao invés de aniquilação total. E voltou para casa acreditando que tinha vencido não apenas a batalha, mas também a tentação de ser cruel. 5 anos depois, aquele mesmo inimigo retornou. Ele havia usado esses anos para se recuperar, para reunir novos aliados, para planejar vingança meticulosa. E ele atacou quando o general menos esperava, quando o general havia baixado a guarda porque acreditava que aquele conflito estava resolvido. E dessa vez, o general perdeu, não porque era mais fraco, perdeu porque subestimou completamente a determinação de um inimigo que ele tinha deixado viver, quando deveria ter esmagado totalmente. E no momento final, quando estava sendo destruído pelo inimigo que ele havia poupado, o general finalmente entendeu. Sua misericórdia não era virtude, era medo disfarçado de bondade. Era fraqueza disfarçada de nobreza. Era a recusa de fazer o necessário, porque ele não queria encarar o desconforto de ser visto como cruel. E você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você tem um narcisista na sua vida. Pode ser parceiro romântico, pode ser familiar, pode ser colega de trabalho, pode ser amigo de longa data. E essa pessoa está te destruindo sistematicamente. Está drenando sua energia, manipulando suas emoções, sabotando seu progresso, fazendo você questionar sua própria sanidade. E você sabe disso. Você reconhece o padrão. Você consegue ver claramente como essa pessoa opera, como ela te usa, como ela te prejudica. Mas você não consegue fazer o que precisa ser feito. Cortar completamente e esmagar essa influência totalmente. Garantir que essa pessoa nunca mais tenha acesso para te destruir. E por quê? Por que você dá mais uma chance? Por que você acredita quando eles dizem que vão mudar? Por que você volta quando eles aparecem com desculpas elaboradas? Por que você se permite ser puxado de volta para o ciclo que você já sabe exatamente como vai terminar? Porque você está viciado em deixar o inimigo viver. E esse vício não vem de bondade, vem da sua sombra. Da parte oculta de você que tem medo profundo da vitória total, da liberdade completa, da responsabilidade que viria se você realmente aplicasse a Lei 15 e esmagasse esse inimigo totalmente. E Robert Greene deixa isso absolutamente claro na Lei 15. Ele diz: inimigos derrotados parcialmente são perigosos. Eles guardam ressentimento, eles planejam vingança, eles esperam um momento de fraqueza para atacar novamente. A única forma de se proteger verdadeiramente é esmagar o inimigo totalmente. Garantir que ele não tenha recursos, não tenha energia, não tenha acesso para causar dano futuro. E isso não é crueldade gratuita, é estratégia de sobrevivência. É reconhecimento realista de que alguns conflitos não podem ser resolvidos com meio termo. Eles precisam ser resolvidos com vitória total
ou você permanece eternamente vulnerável. Mas você não consegue fazer isso. Cada vez que você está próximo de finalmente cortar um narcisista da sua vida, cada vez que você está prestes a aplicar a Lei 15, algo te puxa de volta. Você sente culpa. Talvez eu esteja sendo cruel demais. Talvez todo mundo mereça a segunda chance. Talvez eu deveria ser a pessoa maior aqui. Ou você sente pena. Ele está sofrendo. Ele tem problemas. Ele precisa de ajuda. Seria errado abandoná-lo agora. Ou você sente esperança irracional. Talvez dessa vez seja diferente. Talvez ele realmente mudou. Talvez eu finalmente consegui fazê-lo entender. E todos esses sentimentos são válidos. Eles são reais. Mas eles não são a verdade completa. A verdade completa é que sua sombra está usando esses sentimentos para te manter preso. Porque sua sombra tem medo profundo do que aconteceria se você realmente vencesse. Se você realmente se libertasse, se você realmente esmagasse o inimigo totalmente e ficasse sozinho com a responsabilidade da sua própria vida, sem ter mais aquela pessoa para culpar, para se preocupar, para usar como desculpa. E aqui está o mecanismo específico. Você desenvolveu identidade ao redor desse conflito. Você é a pessoa que está lidando com o narcisista. Você é a vítima que está sobrevivendo ao abuso. Você é o mártir que está tentando salvar alguém que não pode ser salvo. E essa identidade, por mais dolorosa que seja, te dá algo, te dá propósito, te dá desculpa, te dá razão para não ter que encarar seus próprios medos e responsabilidades. Porque enquanto você está ocupado gerenciando o drama com o narcisista, você não precisa perguntar: e se eu não tivesse mais essa desculpa? O que eu faria com minha vida? Quem eu seria sem esse conflito definindo minha existência? E sua sombra sabe que essas perguntas são aterrorizantes. Sabe que liberdade total é mais assustadora que prisão conhecida. Então ela te mantém viciado no conflito. Ela te faz acreditar que você está tentando sair, quando na verdade você está ativamente mantendo o ciclo vivo. Você está deixando o inimigo viver, não por bondade, mas por medo. Medo de vencer. Medo de ser livre. Medo de ter que finalmente viver sua vida sem ter alguém para culpar quando as coisas não funcionam. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Narcisistas e psicopatas identificam isso em você instantaneamente. Eles veem que você tem esse vício, eles sentem que você não vai realmente esmagá-los. Não importa quantas vezes você ameace. Então eles te usam, eles sabem exatamente até onde podem te empurrar antes que você ameace sair. E então, eles sabem exatamente o que dizer para te puxar de volta. Eles não estão fazendo isso por amor ou porque valorizam você. Eles estão fazendo porque você é fonte confiável de suprimento emocional, financeiro ou de qualquer outro recurso que eles querem. E você permite isso porque seu vício de deixá-los viver é mais forte que seu instinto de sobrevivência. E cada vez que você volta, cada vez que você dá mais uma chance, cada vez que você acredita na mudança que nunca vem, você está reforçando o padrão. Você está ensinando seu cérebro que o vício funciona, que manter o inimigo vivo é mais confortável que esmagá-lo totalmente. E você está se preparando para a destruição futura, exatamente como o general da história, que pensou que tinha vencido, mas apenas postergou sua própria derrota. Então por que exatamente sua sombra desenvolveu esse vício em deixar o inimigo viver? O que ela está ganhando ao te manter preso em ciclo destrutivo com alguém que claramente está te prejudicando? Porque vício sempre tem ganho oculto. Sempre tem recompensa emocional escondida que mantém o comportamento funcionando, mesmo quando conscientemente você quer parar. E se você não identifica o ganho oculto, se você não entende o que sua sombra está obtendo ao te sabotar, você nunca vai conseguir quebrar o padrão. O primeiro ganho oculto é certeza. E deixa eu explicar o que isso significa em detalhe. Quando você está em relacionamento ou situação com um narcisista, por mais tóxico que seja, há previsibilidade. Você sabe o que esperar. Você conhece o ciclo: idealização, desvalorização, descarte, hoovering, repetição. Você sabe que vai sofrer, mas você sabe como vai sofrer. E para sua sombra, que tem terror profundo do desconhecido, essa certeza é valiosa. Porque se você aplicasse a Lei 15, se você esmagasse o inimigo totalmente e cortasse completamente, você entraria em território completamente desconhecido. Você teria que reconstruir sua vida sem aquela pessoa. Você teria que descobrir quem você é,
fora daquele conflito. E isso é aterrorizante para a parte de você que prefere sofrimento conhecido à possibilidade desconhecida. Então sua sombra escolhe o diabo conhecido. Ela prefere manter o narcisista vivo na sua vida porque pelo menos ela sabe navegar esse território. Pode ser doloroso, pode ser destrutivo, mas é familiar. E familiaridade, mesmo quando tóxica, dá a sensação de segurança que seu sistema nervoso interpreta como mais desejável que incerteza da liberdade total. O segundo ganho oculto é a identidade de mártir ou salvador. E isso é mais insidioso porque parece virtuoso na superfície. Quando você está em ciclo com um narcisista, você pode se ver como pessoa que está aguentando muito, que está sendo forte, que está tentando ajudar alguém que precisa, e essa identidade te dá senso de valor, te faz sentir especial. Eu sou pessoa que não desiste das pessoas. Eu sou pessoa que vê além dos defeitos. Eu sou pessoa que tem força para lidar com o que outros não conseguiriam. E sua sombra ama essa narrativa, porque ela alimenta ego, ao mesmo tempo que te mantém preso. Mas aqui está a verdade brutal. Você não é salvador. Você é cúmplice. Você não está ajudando o narcisista a melhorar ao ficar. Você está permitindo que ele continue operando sem consequências reais. E você não está sendo forte ao aguentar. Você está sendo covarde ao evitar fazer o necessário. Mas sua sombra disfarça a covardia como virtude, porque isso mantém você preso enquanto se sente bem consigo mesmo. É autossabotagem com aparência de nobreza. O terceiro ganho oculto é desculpa embutida para falhas. E isso é talvez o mais poderoso. Porque enquanto você está em situação com um narcisista, você tem explicação perfeita para por que sua vida não está onde você quer que esteja. Eu não progredi na carreira porque estou gastando toda a energia gerenciando esse relacionamento tóxico. Eu não construí a vida que queria, porque ele está me sabotando constantemente. Eu não alcancei meus objetivos porque estou preso lidando com essa pessoa. E tudo isso pode ser verdade, mas sua sombra está usando essa verdade como escudo. Como proteção contra ter que encarar possibilidade muito mais aterrorizante, e se eu me livrar do narcisista e ainda assim não alcançar meus objetivos? E se eu remover essa desculpa e descobrir que o problema real sou eu? Sua sombra tem medo profundo de que sem o narcisista para culpar, você vai ter que olhar diretamente para suas próprias inadequações, medos, padrões autossabotadores. Então ela mantém o narcisista vivo na sua vida como escudo protetor contra autoconhecimento completo. Enquanto você tem inimigo externo óbvio, você não precisa enfrentar inimigo interno muito mais assustador. O quarto ganho oculto é drama como substituto para propósito. E isso é especialmente relevante se você está em ponto da vida onde você não tem direção clara, onde você não construiu propósito genuíno, onde você não tem missão que te energiza, porque nesse vácuo, drama pode preencher espaço. O conflito constante com o narcisista te dá algo para pensar, algo para focar, algo que faz você sentir que sua vida tem intensidade e significado. Pode ser intensidade negativa, mas pelo menos não é vazio. E para sua sombra, que tem terror profundo de insignificância e falta de propósito, drama destrutivo é preferível a vazio sem direção. Então você se mantém preso porque, inconscientemente, o drama se tornou sua razão de ser. Você acorda pensando no narcisista, gasta o dia gerenciando situações relacionadas a ele. Vai dormir preocupado com o próximo episódio. E isso preenche sua vida completamente. E quando alguém te sugere aplicar Lei 15 e esmagar o inimigo totalmente, sua sombra entra em pânico. Mas se eu fizer isso, o que vai sobrar? Minha vida vai ficar vazia. Eu não vou ter mais nada para focar. E esse medo te paralisa. O quinto ganho oculto é a evitação de intimidade real. E isso se aplica especialmente a relacionamentos românticos com narcisistas. Porque relacionamento com narcisista é, por definição, não íntimo. Narcisista não te vê verdadeiramente, não te conhece profundamente, não está genuinamente conectado com você. E, paradoxalmente, isso pode ser confortável para sua sombra. Se você tem medo profundo de ser verdadeiramente visto, verdadeiramente conhecido, verdadeiramente vulnerável com outra pessoa. Porque relacionamento com narcisista te dá a aparência de relacionamento sem risco real de intimidade. E se você aplicasse Lei 15 e se livrasse completamente do narcisista, você teria que enfrentar possibilidade de relacionamento real. Relacionamento onde outra pessoa realmente te vê, te conhece.
te aceita ou te rejeita baseado em quem você realmente é. E isso é aterrorizante. Se você tem feridas profundas ao redor de ser visto, então sua sombra mantém você preso em relacionamento superficial e destrutivo, porque pelo menos ali você não corre risco de intimidade verdadeira, que poderia resultar em rejeição verdadeira. E todos esses ganhos ocultos trabalham juntos para criar vício poderoso. Vício em deixar o inimigo viver, porque esmagá-lo totalmente significaria perder a certeza, perder a identidade de mártir, perder a desculpa, perder o drama e ter que encarar possibilidade de vida real, com responsabilidade real, propósito real e intimidade real. E para sua sombra, que está aterrorizada de todas essas coisas, manter o narcisista vivo é solução perfeita. É autossabotagem que parece cuidado. É prisão que parece lealdade. É destruição lenta que parece paciência. E narcisista sabe disso tudo em nível intuitivo. Ele sente que você precisa dele tanto quanto ele te usa. Ele reconhece que você não vai realmente aplicar a Lei 15 porque você está viciado no ciclo. Então ele não tem medo real das suas ameaças de partir. Ele sabe que com manipulação certa, com palavras certas, no momento certo, ele pode te puxar de volta. Porque ele não está lutando apenas contra a sua vontade consciente de sair. Ele está contando com sua sombra inconsciente que quer desesperadamente ficar. Agora eu preciso te mostrar exatamente quanto esse vício está custando você, porque até agora eu te expliquei o mecanismo, te mostrei os ganhos ocultos que mantêm o padrão funcionando, mas você precisa ver em detalhe brutal o preço real que você está pagando cada dia que você recusa aplicar a Lei 15. Porque o custo não é apenas abstrato ou futuro. O custo está acontecendo agora, em cada momento que você mantém seu inimigo vivo na sua vida. O primeiro custo massivo é destruição cíclica de progresso. E deixa eu ser específico sobre como isso opera. Cada vez que você finalmente começa a se recuperar, cada vez que você constrói alguma estabilidade emocional, algum momento de carreira, algum senso de paz, o narcisista retorna, e ele não retorna no momento aleatório. Ele retorna precisamente quando você está começando a prosperar. Porque narcisista tem radar para detectar quando você está ficando forte demais, quando você está começando a não precisar mais dele, quando você está prestes a realmente escapar. E ele ataca exatamente nesse momento de vulnerabilidade máxima. E você, que nunca esmagou o inimigo totalmente, que deixou portas abertas, que manteve contato, que aceitou a amizade, você dá a ele acesso perfeito para destruir seu progresso. E ele cria drama, cria crise, cria situação que drena toda a sua energia e te puxa de volta para caos. E todo o progresso que você construiu desmorona. E você tem que começar de novo, e de novo, e de novo. E cada ciclo te deixa mais fraco, mais desesperançado, mais convencido de que você nunca vai realmente escapar. E isso não é acidente. Isso é consequência direta de violar Lei 15. Robert Greene deixa isso absolutamente claro. Inimigo deixado vivo sempre retorna para destruir você exatamente quando você está mais vulnerável. Sempre. Não é questão de si, é questão de quando. E cada vez que você dá ao narcisista oportunidade de retornar, você está garantindo que seu progresso será sabotado ciclicamente, até você finalmente aplicar a lei completamente, ou ser completamente destruído. O segundo custo é a atrofia completa da sua capacidade de estabelecer limites saudáveis. Porque cada vez que você aceita o narcisista de volta, cada vez que você acredita na mudança que nunca vem, cada vez que você tolera comportamento que você jurou que nunca toleraria de novo, você está treinando o seu cérebro que seus limites não significam nada. Você está ensinando a si mesmo que você não merece ser respeitado, que suas necessidades não importam, que seu bem-estar é negociável. E isso não afeta apenas esse relacionamento específico. Isso contamina toda a sua capacidade de estabelecer limites em qualquer área da vida. Você começa a aceitar tratamento ruim de chefes, de amigos, de familiares. Você se torna a pessoa que todos sabem que podem empurrar porque você nunca realmente segue com consequências. Você ameaça, você reclama, você expressa desconforto, mas no final, você sempre cede. E as pessoas aprendem isso sobre você. E elas te tratam de acordo. E aqui está a espiral descendente. Quanto mais você tolera, menos você se respeita. Quanto menos você se respeita, mais você tolera.
e eventualmente você chega em ponto onde você nem reconhece mais seus próprios limites. Você não sabe mais o que é aceitável e o que não é. Você normalizou tanto abuso que você perdeu completamente calibração interna de dignidade. E isso é morte lenta da sua autoestima, da sua agência, da sua capacidade de proteger a si mesmo. O terceiro custo é contaminação de todas as áreas da vida. Porque você não pode compartimentalizar completamente, você não pode manter narcisista em uma área da vida e esperar que outras áreas permaneçam não afetadas. O estresse emocional constante, a drenagem de energia, o caos mental, tudo isso transborda. Seu desempenho no trabalho sofre, porque você está mentalmente exausto de gerenciar drama. Suas amizades sofrem porque você não tem energia para investir em conexões saudáveis. Sua saúde sofre porque estresse crônico está destruindo seu corpo lentamente. Seus objetivos pessoais sofrem porque você não tem recursos mentais ou emocionais para persegui-los. E você olha para sua vida e vê destruição em todas as frentes. E você pode até reconhecer que está relacionado ao narcisista. Mas você não age porque seu vício em deixá-lo viver é mais forte que seu desejo de proteger qualquer outra área da sua vida. E você racionaliza. É só mais um mês, mais uma tentativa, mais uma chance, mais meses se tornam anos. E anos se tornam décadas. E eventualmente você olha para trás e percebe que você sacrificou a vida inteira no altar de manter um inimigo vivo que deveria ter sido esmagado no primeiro sinal de que era inimigo. O quarto custo é modelagem destrutiva para qualquer pessoa que te observa. Se você tem filhos, eles estão aprendendo que amor parece com tolerância de abuso. Eles estão internalizando que limites não importam, que pessoas te tratam mal e você aceita, que você fica em situações destrutivas ao invés de ter coragem de partir. E eles vão replicar esses padrões nas suas próprias vidas, porque isso é o que você modelou. Se você tem amigos que te observam, eles perdem respeito por você, não porque são cruéis, mas porque veem você continuamente se destruindo e não fazendo nada a respeito, e eventualmente eles se afastam porque não conseguem mais assistir. O quinto custo, talvez o mais devastador, é perda completa de tempo. E tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável que você tem. Cada dia que você passa preso em ciclo com um narcisista é dia que você nunca vai recuperar. É dia que poderia ter sido investido em construir algo real, em desenvolver capacidades reais, em formar conexões reais. Mas você desperdiçou em gerenciar drama manufaturado por alguém que nunca vai mudar. E aqui está a verdade brutal sobre narcisistas. Eles não mudam. Não com terapia, não com amor suficiente, não com paciência suficiente, não com qualquer quantidade de esforço seu. A estrutura psicológica deles não permite mudança fundamental. E você sabe disso. Você já viu evidência suficiente, mas você continua esperando, continua tentando, continua acreditando em versão dele que nunca existiu, exceto na fase de idealização que ele usou para te prender. E enquanto você espera, sua vida passa, você envelhece. Suas oportunidades diminuem, sua energia declina, e tudo que você tem para mostrar por todos esses anos é cicatriz após cicatriz de batalhas com o inimigo que você recusou esmagar quando tinha chance. E eventualmente você chega em ponto onde você está tão quebrado, tão exausto, tão destruído, que você não tem mais recursos para sair, mesmo se finalmente decidir. E isso é destruição completa, que Lei 15 estava tentando te ajudar a evitar desde o início. E o custo final é o custo de oportunidade. Cada momento que você gasta com um narcisista é momento que você não está disponível para parceiro real, para amizade real, para oportunidade real. Você está bloqueando espaço na sua vida com relacionamento destrutivo. E isso significa que relacionamento construtivo não tem espaço para entrar. Você está investindo toda a sua energia emocional em poço sem fundo. E isso significa que você não tem energia para investir em coisas que poderiam realmente te nutrir. E pessoas que poderiam ter sido importantes na sua vida, que poderiam ter te apoiado verdadeiramente, que poderiam ter construído algo real com você. Essas pessoas passam, elas veem que você está preso, que você não está disponível, que você está viciado em drama destrutivo. E ela segue em frente. E você perde não apenas o que está sendo ativamente destruído pelo narcisista, mas tudo que poderia ter sido se você tivesse tido coragem de aplicar Lei 15 e esmagar o inimigo totalmente. Isso tudo soma para custo que é impossível quantificar,
mas absolutamente real. Vida inteira perdida. Não apenas anos. Vida inteira. Potencial completo nunca realizado porque você tinha vício em deixar inimigo viver. Então, como você finalmente quebra esse vício? Como você encontra coragem de aplicar Lei 15 e esmagar o inimigo totalmente quando cada parte de você está gritando para dar mais uma chance? Porque reconhecer o problema não é suficiente. Você provavelmente já reconheceu. Já prometeu que vai sair. Já planejou sua saída 1000 vezes. E ainda está aqui. Por quê? Romper vício psicológico profundo requer mais que conhecimento. Requer ação baseada em entendimento completo do que você está realmente enfrentando. O primeiro passo é aceitar verdade brutal. Você está lutando contra sua própria sombra, não apenas contra o narcisista. O narcisista é problema externo, mas seu vício em mantê-lo vivo é problema interno. E problema interno é sempre mais difícil de resolver que problema externo, porque você não pode simplesmente evitar sua própria psique. Você não pode correr de você mesmo. Você precisa encarar que parte de você quer permanecer presa, que parte de você tem medo profundo da liberdade que viria se você aplicasse Lei 15. E isso requer honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa parar de se ver como vítima, indefesa e reconhecer. Você é participante ativo nesse ciclo. Você escolhe ficar, talvez seja escolha influenciada por traumas passados, por padrões condicionados por medos profundos, mas ainda é escolha. E enquanto você não assumir responsabilidade por essa escolha, você não tem poder para fazer escolha diferente. O segundo passo é identificar especificamente qual ganho oculto está mantendo você preso. Dos que eu mencionei no bloco 2, certeza, identidade de mártir, desculpa para falhas, drama como propósito, evitação de intimidade. Qual ressoa mais profundamente com você? Porque você precisa nomear o ganho oculto. Você precisa trazer ele para a consciência. Enquanto ele opera no escuro, ele tem poder total sobre você. Mas quando você o ilumina, quando você pode dizer, eu estou ficando porque tenho medo do desconhecido, ou eu estou ficando porque minha identidade está construída ao redor de ser Marte, você começa a remover poder dele. E então você precisa se perguntar, esse ganho oculto vale o custo? Quando você coloca lado a lado, de um lado a certeza, drama que você ganha ao ficar, do outro lado sua saúde, tempo, potencial, vida que você perde, qual pesa mais? E você precisa responder essa pergunta com honestidade completa. Porque se você honestamente acredita que ganho vale custo, então pelo menos você está fazendo escolha consciente. Mas minha aposta é que quando você realmente faz essa contabilidade honesta, você percebe que está pagando preço absurdamente alto por ganho que não vale nada. O terceiro passo é entender o que aplicar a Lei 15 realmente significa no seu contexto específico. Robert Greene estava escrevendo sobre esmagar inimigos no contexto de poder político, às vezes literalmente. Mas para você, esmagar o inimigo totalmente significa corte completo de contato, sem exceções, sem podemos ser amigos. Sem vou responder só essa última mensagem. Significa bloquear em todas as plataformas, mudar números se necessário, evitar lugares onde você sabe que vai encontrá-lo. Significa tratar essa pessoa como se ela estivesse morta para você. Porque qualquer abertura que você deixa é porta que o narcisista vai usar para voltar. E isso vai parecer cruel. Sua mente vai gritar que você está sendo má pessoa, que você está exagerando, que você deveria ser mais compassiva. E aqui está onde você precisa reconhecer que crueldade gentil existe. Às vezes, o ato mais compassivo que você pode fazer por si mesma é ser absolutamente cruel no estabelecimento de limites, porque meia medida não funciona com o narcisista. Ele interpreta qualquer gentileza como fraqueza, qualquer abertura como convite, qualquer hesitação como oportunidade. Então você precisa ser cruel. Não por ódio, mas por sobrevivência, por sanidade, por respeito próprio. E você precisa fazer isso sabendo que vai ser profundamente desconfortável. Porque você vai ter que tolerar culpa, desconforto social, se vocês têm círculo compartilhado, possivelmente represálias do narcisista que vai tentar te punir por partir. Mas tudo isso é temporário. O desconforto de aplicar Lei 15 dura semanas ou meses. O custo de não aplicar dura anos ou décadas. O quarto passo é construir novo propósito que preenche vácuo que o drama deixa. Porque
Se você simplesmente remove o narcisista sem colocar nada no lugar, você vai sentir vazio, terrível. E nesse vazio, você vai ser tentado a voltar porque, pelo menos drama, era algo... Então antes de você esmagar o inimigo completamente, você precisa ter plano para o que vem depois. Que projeto você vai perseguir? Que relacionamentos saudáveis você vai cultivar? Que parte de você que foi negligenciada durante o ciclo você vai finalmente desenvolver? E esse plano não precisa ser perfeito. Só precisa ser genuíno, que precisa ser algo que realmente te energiza, que te dá razão para acordar, que não seja gerenciar drama. Porque quanto mais você tem vida real com propósito real, menos você é tentada por drama falso que narcisista oferece. O quinto passo é ter sistema de apoio que te mantém responsável. Porque você vai ter momentos fracos, momentos onde você quer voltar, onde você está racionalizando mais uma chance, onde sua sombra está te convencendo que você está sendo dura demais. E nesses momentos você precisa de pessoas que vão te lembrar por que você saiu, que vão te segurar em sua decisão, que não vão permitir que você se auto-sabote de novo. E você precisa dar autorização explícita para essas pessoas te confrontarem duramente quando necessário. E o passo final, talvez o mais importante, é a integração da sombra. É fazer as pazes com as partes de você que estavam ganhando algo com estar presa. É reconhecer que esses medos são válidos. Medo do desconhecido, medo de não ter desculpa, medo de intimidade real. Mas também reconhecer que você pode tolerar esses medos, que você pode viver através do desconforto deles sem se destruir. Que a vida do outro lado desses medos que é infinitamente melhor que prisão que você conhece. Isso não é trabalho que você faz uma vez. É processo contínuo. Você vai ter deslizes, você vai ter momentos onde padrões antigos tentam ressurgir. E isso é normal. Não significa que você falhou, significa que você é humana. O importante é que cada vez que você reconhece o padrão e escolhe diferentemente, você está se fortalecendo. Você está construindo um músculo psicológico que eventualmente torna a aplicação da Lei 15 não apenas possível, mas natural. E quando você finalmente chega lá, quando você realmente esmaga o inimigo totalmente e se mantém firme nisso, algo extraordinário acontece. Você descobre que você é muito mais forte do que achava, que você pode tolerar desconforto sem se quebrar, que você pode construir vida sem drama, que você pode ser livre. E essa descoberta muda tudo, porque agora você sabe que você pode e ninguém pode tirar isso de você. Então aqui está meu desafio final. Identifique honestamente qual ganho oculto está mantendo você presa. E se esse conteúdo te atingiu, se você reconheceu o seu próprio vício aqui, eu preciso que você faça 3 coisas. Agora. Primeiro, se inscreva nesse canal porque eu estou destrinchando as 48 leis do poder através dessa lente psicológica profunda que transforma conhecimento tático em transformação real. Segundo, deixe seu like porque isso mostra que conteúdo real merece ser promovido. E terceiro, mais importante, comente agora qual é o ganho oculto que te mantém deixando o seu inimigo viver. É a certeza, é a identidade de Marte, é a desculpa? Quero que seja brutalmente honesta. Porque quando você nomeia o ganho oculto publicamente, você tira poder dele. E eu vou estar lendo cada comentário, testemunhando sua coragem de ver a verdade. Então não apenas consuma isso passivamente, faça o trabalho. Começar agora com seu comentário.